Programa Fala Carlão. Oferecimento Plataforma Agro Revenda. A plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro. Falando de bichos. Tudo de pet, tudo de bom. Olha só, gente, a gente está fazendo um encerramento aqui da nossa cobertura no Dinapec 2025, um fórum pré-COP. E claro, gente, tudo tem que combinar e ornar. Para a gente fazer o encerramento de um fórum chamado pré-COP, tem que pôr o caboclo que mais entende de COP do Brasil, que é o Marcelo Morandi, que está aqui comigo. Ele é assessor internacional da Embrapa, veio aqui, fez a palestra de abertura, a palestra magna aqui do evento, falando sobre COP, e eu disse para ele que eu precisava ir lá, ficar assistindo a palestra dele, e eu quero já comentar o seguinte: ele veio e mostrou um slide lá, diz assim, que a agricultura brasileira, a gente já fez muito, mas tem muito por fazer. Eu gostei, eu quero pegar esse slide como símbolo da sua palestra. Obrigado, Marcelo. Parabéns aí pela sua palestra magna aqui. Obrigado, Carlão. É sempre um prazer falar com você. Onde eu estou, você vai atrás. Pois é, parece até uma perseguição, Isso. Né, rapaz? E, como todos, eu também estou aprendendo muito sobre a questão das COP, sobre a questão das mudanças climáticas, né? É um aprendizado contínuo. E aí, realmente, eu trouxe esse slide. A gente já fez uma revolução fantástica na agricultura. Nós construímos a agricultura tropical. Nós saímos de um país que importava alimentos porque a gente não sabia utilizar os nossos recursos naturais, o nosso solo, o nosso clima para produzir alimentos. E hoje nós somos aí um país referência global em termos de avanço de produtividade, de eficiência, de ganho de conhecimento, ciência para a agricultura. Então, não existia uma agricultura tropical consolidada, nós criamos essa agricultura tropical. Então, nós fizemos muito. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Ratan Lal, o ganhador aí do prêmio World Food Prize, o World Agriculture Prize, do prêmio Nobel da Paz. Sim. E ele ressaltou isso. O que vocês fizeram foi fantástico. Vocês transformaram a agricultura, vocês construíram a agricultura tropical. Então, a gente fez um avanço fantástico. E nós tivemos fases nisso. Nós começamos com uma expansão, né? Tinha que aumentar a área para aumentar a produção. Depois nós construímos um conjunto de, vamos dizer, tropicalização das plantas, dos animais, para se adequar e produzirem melhor. Nós construímos um conjunto de práticas agrícolas, de boas práticas de produção pecuária e agricultura adequadas ao nosso clima. Aí nós estamos falando aqui de plantio direto, nós estamos falando aqui de sistemas integrados, nós estamos falando de fixação biológica de nitrogênio, nós estamos falando de todas as tecnologias que a gente conhece e usa, estamos falando de genética, de melhoramento genético, de tudo isso, né, de encurtamento do ciclo de vida do animal, né? Então, tudo isso daí. Então, a gente teve todas essas fases. Isso foi uma grande adaptação que nós fizemos. 50 anos, nós construímos a agricultura tropical, nós adaptamos a agricultura ao ambiente tropical. Mas agora a gente tem um desafio maior. Nós temos uma mudança climática que se antecipou, vamos dizer assim, ela está muito mais intensa do que até os modelos previam. Sim. Nós temos eventos extremos acontecendo, que envolve mudança dos ciclos de chuva, que envolve secas, que envolve inundações, que envolve aumento de temperatura, que envolve todos esses processos, eventos extremos de chuvas e granizo, de ventanias, etc. e tal. Nós vamos ter que fazer um novo salto de adaptação. Mas nós não vamos ter mais os 50 anos para fazer. Pois então, você está encurtar isso. Você está dizendo, assim, em outras palavras, que a gente já estava... Justo agora que eu sabia tudo, a gente sabia todas as respostas, mudaram todas as perguntas. A gente não sabia todas as respostas, mas a gente tinha trilhado um caminho muito importante. Entendi. Mas agora a gente tem desafios maiores que a gente não esperava, tão no curto prazo. É o que eu sempre falo, Carlão, a sustentabilidade não é um episódio, é uma jornada. Sim. Eu dou passos em direção à sustentabilidade. Entendi. Então, assim, a gente não pode falar, nós somos os mais sustentáveis, nós somos um país que está investindo no caminho da sustentabilidade, como nenhum outro na agropecuária. Esse discurso é um discurso importante, é um discurso que tem um tom, vamos dizer assim, diferente. A mudança de tom, eu conversei com a Isabela Teixeira há uns meses atrás, e ela falava
Em outras palavras, ela dizia que a gente precisa mudar o tom, ou seja, mudar o tom não é bater no peito e falar, não, aqui eu sou bom, mas é falar o seguinte, estamos trabalhando no caminho de servir ao mundo, é mais ou menos por aí a história? Eu acho que é um misto dessas duas coisas. Nós temos que mostrar o que nós fizemos. O que nós fizemos foi realmente fantástico. Nós temos que mostrar isso. Nós temos que mostrar, olha, nós temos aqui um caminho trilhado que foi fundamental para a construção dessa agricultura tropical, que serve não só para o Brasil, que serve para todo o cinturão tropical do planeta, sim, e que hoje é um pilar de sustentação importantíssimo na questão da segurança alimentar. Então nós temos que mostrar isso, temos que ter orgulho do que nós fizemos. Sim, claro. Agora, a gente não pode varrer para debaixo do tapete as coisas erradas que nós fizemos. A gente fala, por exemplo, nós temos 40 milhões de pastos degradados que podem ser transformados. É fantástico, mas nós degradamos 40 milhões de pastos. Mas agora nós temos tecnologia, conhecimento para entender o porquê que a gente fez errado, que gerou uma degradação, e recuperar e trazer de volta esse pasto para um sistema produtivo. Olha só como que nós construímos um caminho importantíssimo. Né? Então, assim, a gente tem que se orgulhar, sim, do que a gente fez, mas a gente não pode dizer que a gente é o top e já chegamos lá e que não tem mais nada para fazer. Não, nós temos muito para avançar. E vamos ter sempre, porque os desafios vão continuar acontecendo. Agora, para a gente dar um salto aqui, e o mais importante é que esse desafio ele é positivo, né? Porque você falou, discutir sobre aquilo, o que nós já degradamos, está degradado, mas a boa notícia é que, ao dar o passo para frente, a gente traz de volta isso, a gente, vamos dizer assim, ressuscita um sistema. Isso, hoje nós temos a capacidade de compreender como que a natureza funciona muito melhor, e na agricultura nós temos esse potencial. Agora, nós temos que trazer todo mundo para esse objetivo. Então, assim, o nosso grande pedra no sapato é o avanço do desmatamento ilegal. E que, infelizmente, muitas vezes ele acaba em terra virando pecuária ou agricultura. Né? Ele é um movimento de grilagem de terra, não estou falando que não é uma ilegalidade, mas nós não precisamos dessa ilegalidade para aumentar a nossa pecuária, para aumentar a nossa agricultura. Nós já temos o conhecimento, a tecnologia, e nós já temos essas áreas que nós não soubemos utilizar no passado e se degradaram, mas agora nós sabemos como restaurá-las e como trazê-las de volta. Nós temos aí a questão toda dos bioinsumos, mas nós avançamos demais na agricultura. Nós somos hoje realmente assim, um grande exemplo em sistemas de produção agropecuária baseado em ciência. Nós somos procurados pelo mundo inteiro para entender o que está acontecendo aqui. Qual é o papel do governo, qual é o papel do produtor, dentro desse imbróglio em que nos metemos e que nós chegamos aqui, daqui para frente, já que você está falando o seguinte, tudo que nós fizemos, beleza, maravilha, ótimo, tudo certo. Daqui para frente o caminho é outro, os desafios são outros. Qual é o papel dos produtores, qual é o papel do governo? Porque essa história aí que você está falando, em tese, se a gente resolver a situação de desmatamento ilegal, a gente já dá um avanço gigantesco. Qual que é o papel de cada player especificamente nesse problema? Sim. Todos têm papel. O papel do governo é dar condições para as políticas públicas para o desenvolvimento. O produtor, ele vai adotar aquilo que a ciência está dizendo que são as melhores práticas e que nós mesmos já mostramos que são práticas boas. Mas para ele adotar, ele precisa ter uma política pública que dê a ele segurança jurídica, que dê a ele acesso ao crédito, acesso à tecnologia. Nós ainda temos muitos produtores que estão fora desse circuito. Então, nós temos assim, todo esse sucesso que nós tivemos, ainda tem gente que não se beneficiou dele. Ainda tem produtores que precisam ser incluídos nesse processo. Então, a gente tem que criar, o governo tem que criar boas políticas públicas que dê condição para que a gente amplie isso. O produtor, ele tem que estar aberto a adotar novas tecnologias, a corrigir tecnologias equivocadas, formas equivocadas de produzir e assumir isso. Mas, para isso, ele precisa ter financiamento adequado. Então, o setor privado também tem que participar, os bancos, o setor financeiro tem que dar crédito adequado para que ele possa produzir, tem que financiar essa transição para um sistema mais produtivo. E a ciência tem que continuar gerando tecnologia, conhecimento e ciência para que essas boas práticas
virem produtos, virem sistemas para que sejam adotados pelos produtores. Se você tivesse que resumir sua apresentação para quem não esteve aqui agora, assim, porque o tema é Fórum Pré-COP, você esteve aqui falando de COP, você fez um caminho, mostrou o que avançou em cada COP, qual que é o nosso desafio, qual que é o nosso objetivo para essa COP? Você já começou resumindo minha palestra. Já fizemos muito, temos muito para fazer. Nessa COP, nós temos que mostrar tudo o que fizemos e mostrar qual é o caminho que nós estamos buscando para ter realmente uma rota de sustentabilidade, onde a gente vai estar casando uma produção eficiente, uma produção sustentável, uma produção de alimento saudável, com a preservação do meio ambiente, com a geração de renda, com a inclusão social. Acho que esse é o caminho. Nós temos todos os elementos, nós somos talvez o único país que consiga, nesse ambiente de agricultura, nesse ambiente de segurança alimentar, ter todos esses elementos na mão, casar agricultura com alimento, com renda, com energia, com preservação. Tá? Então, nós temos que mostrar isso e temos que convidar o mundo a vir nos conhecer e nos ajudar com financiamento, com tecnologia, com parcerias, com capacitação, com o que for necessário, a que a gente continue nesse rumo, porque a gente pode ser um exemplo para o mundo, a gente pode transferir essa tecnologia para outras partes do mundo, esse conhecimento para outras partes do mundo, então a gente precisa ter assim, a altivez de mostrar tudo aquilo que nós estamos fazendo e mostrar também aquilo que a gente ainda tem de desafio e convidar as pessoas, olha, nós sabemos como fazer, mas precisamos de ajuda. E esse precisando de ajuda, eu falei esse dia em Brasília com o embaixador do Brasil no Azerbaijão, e ele está falando agora com vocês aqui, viu? E ele até deu um número, 1,3, 1 trilhão e 300 bilhões. E para conseguir um cheque desse tamanho, precisa fazer um documentinho bem feito, hein, mas... Sim, lógico que esse não é um dinheiro de uma única parcela, né? É um volume vultuoso, né? Mas é possível nós termos ações que vão crescendo e que esse dinheiro financie práticas de impacto. Então, se não adianta a gente gastar dinheiro com coisas que não têm grande impacto. E nós aqui no Brasil temos conhecimento, tecnologia e história para mostrando como que a gente consegue transformar realidades. Consegue transformar áreas improdutivas em áreas produtivas, consegue ampliar uma produtividade de forma fantástica e gerando sustentabilidade e, ao mesmo tempo, preservando vegetação nativa, preservando áreas nativas. Corroborar aí com isso que você está falando, a semana, faz aqui 10, 15 dias aí, eu entrevistei o presidente da Farsul, o Gedeão Pereira, e ele foi categórico, falou assim, ó, as mudanças climáticas estão aí à nossa porta, ou seja, agora a água bateu mesmo, está aqui, então precisamos resolver esse tema. Isso, em alguns lugares a água bateu e está aqui, em alguns lugares a água sumiu e não tem mais. Pois é. Né? Então é um desafio realmente imenso e, de novo, é o nosso principal negócio, é o nosso principal setor econômico. Então nós temos que cuidar com muito carinho. Então combater as mudanças climáticas não é coisa de ambientalista, é coisa de produtor rural. Coisa de agricultor. É coisa de agricultura. Né? Nós temos que combater porque a agricultura é vulnerável, é extremamente dependente de um clima equilibrado. Maravilha. Querido, é impossível falar com você rapidinho, como eu havia prometido para vocês. Marcelo Morante conversou comigo aqui, a gente está encerrando por aqui essa cobertura super especial do programa Fala Carlão no Dinapec 2025, nesse Fórum Pré-COP. Lembrando que o programa Fala Carlão vai estar lá em Belém de 10 a 21 de novembro, fazendo a cobertura da nossa quarta COP seguida, dessa vez a COP 30, direto de Belém. Obrigado, querido. Obrigado. Show de bola, vamos que vamos!